Brasil, indústria de alta tecnologia? Elaborado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mostrou queda na participação da indústria no PIB nacional, que em 2012 alcançou apenas 13,3%, patamar mais baixo desde 1955. A participação do emprego industrial também caiu, de 27,7% dos empregos formais da economia em 1985. O setor responde atualmente por apenas 17,17%. O nome disso é um tremendo palavrão. Mais que isso, um fantasma que assombra o país desde os anos 80. Desindustrialização. As autoridades econômicas acreditam que nós já chegamos ao fim desse processo e que é um caminho seguro na recuperação. Mas a política de elevação de juros, gargalos de infraestrutura, faz o empresariado desconfiar desse otimismo todo. Bem, esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nós vamos discutir esses problemas com os deputados Alfredo Kiffer, do PSDB do Paraná, e Wanderlei Sirac, do PT de São Paulo. Como é que nós chegamos a essa situação, deputado Alfredo Kiffer? Bem, eu entendo que seja um conjunto de fatores e uma falta de política de industrialização, a política industrial não adequada. Nisso, a origem principal disso, eu entendo que seja uma não contenção. Toda a origem começa pela não contenção de gastos do governo, que precisa trabalhar a economia de uma forma artificial, que fez com que nós tivéssemos que elevar juros, porque não havia outro mecanismo de segurar a inflação, então o recurso é aumento da taxa Selic, não havia outro recurso para segurar a inflação e nós tivemos que controlar o câmbio, né? Então, juro alto, câmbio extremamente valorizado, real valorizado e uma carga tributária absurda que nós temos no país, somado aos gargalos da logística, nos últimos 10 anos acentuaram o que a gente chama de desindustrialização. O senhor acredita, deputado Wanderlei Sirac, que o senhor é de um setor da economia que passa por um avanço tecnológico muito grande, que o desenvolvimento tecnológico também está provocando essa desindustrialização, esse aumento, essa diminuição do emprego industrial, perdão, não a desindustrialização, mas a diminuição do emprego industrial que é tão acentuado? Então, primeiro quero cumprimentá-la, Vânia, cumprimentar o deputado Alfredo. O Brasil, na verdade, teve ciclos, né? Nós tivemos, durante os governos do Getúlio Vargas, começou a industrialização, grande industrialização no Brasil, né, com a usina de Volta Redonda. Depois nós tivemos, durante o governo do Juscelino Kubitschek, também, mesmo durante o regime militar, também teve um esforço para a industrialização do país. Na década de 80, o Brasil começou a perder competitividade, né? E o Brasil acabou se especializando na exportação de commodities, né? Então, seja minérios de ferro, seja agora no agronegócio, né? Então, se a gente exporta soja, nós podemos colher de volta, literalmente, aí, a importação de óleo de soja. Se a gente exporta minério de ferro, nós vamos estar importando produtos derivados. Se a gente exporta petróleo, nós vamos estar importando produtos químicos. Então, é um processo de longa data, né? Então, os países, vamos dizer, periféricos, exporta commodities e importa produtos de alta tecnologia. Quem exporta café, por exemplo, a Suíça importou, durante esse ano, eu estava vendo uma reportagem, em torno de 500 milhões de dólares de grãos de café e exportou 1,5 bilhão de café processado, ou seja, eles tiveram um valor agregado de 1 bilhão de dólares. Né? Mas isso está errado, né? A meu ver, está errado. E seguir nessa política não vai dar certo. Nós temos que. Então, a política ela está mudando. Por exemplo, foi criada a Embrapi, né, que é a empresa brasileira de pesquisas na área de inovação, na área da indústria, isso é importante.
no setor químico, petroquímico e plástico, por exemplo, o BNDES está fazendo um estudo dos 50 anos da indústria petroquímica e plástico no Brasil, que começou quando o Brasil não tinha petróleo. E agora nós temos os desafios dos próximos 50 anos, né? O que nós vamos fazer com esse petróleo, né, para desenvolver toda a cadeia produtiva. Eu discordo da pesquisa apresentada pela Fiesp, até porque o Brasil vai receber até 2017 12 novas plantas de indústria automobilística. Nós estamos também criando condições para a indústria farmacêuticas. Vai ser desenvolvido novas refinarias. Né? Por exemplo, nós temos um projeto do Comperj no Rio de Janeiro, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Vai ter uma refinaria no Maranhão, outra no Ceará, Abreu e Lima, e está quase pronta lá em Pernambuco. Nós temos lá todo o complexo petroquímico, por exemplo, de Suape, no setor de fertilizantes defensivos agrícolas, o Brasil também está se desenvolvendo. Então, houve de fato uma industrialização, mas isso está se revertendo, né? Está havendo uma reversão nos últimos anos, está havendo essa reversão. Começou na década de 80 eu acredito que no meados de 90 já começou a haver essa reversão com a estabilidade econômica. Agora nós temos que ter a reforma tributária, nós temos que desonerar a produção e desonerar o consumo e onerar a renda. Nós temos que mudar o nosso sistema tributário, que ele é complexo, injusto e ineficiente, inclusive permitindo a sonegação. Nós temos que melhorar a infraestrutura, quer dizer, já tem aí o plano integrado de infraestrutura e logística. A previsão do governo é que a indústria chegue a 16% do PIB até 2022 com o plano de investimento em infraestrutura, né? Mas o deputado, desculpe-me, eu posso ter errado a pronúncia do seu nome. É Kiffer ou Kaifer? Kaifer. Kaifer. O senhor me desculpe. Do jeito que está escrito. O senhor me desculpe. Deputado Alfredo Kaffer, o senhor estava levantando uma questão importante. A agricultura sempre foi um setor que criou muito emprego no Brasil, mas é também um setor que está apresentando os maiores ganhos de produtividade da economia, ganhos assombrosos, maiores do mundo a agricultura brasileira está apresentando. Agora, o senhor estava lembrando a questão de que o aumento da tecnologia, esses ganhos de produtividade podem estar se dando também em detrimento do emprego? Nós estamos perdendo oportunidades excepcionais. Primeiro, o agronegócio tem sido, usando até um palavrado da área, está sendo a salvação da lavoura da economia brasileira. Se não fosse o agronegócio, nós estaríamos com um déficit na balança comercial muito maior. Nós já estamos tendo déficit na balança de pagamentos. No setor de manufaturados, nós temos um déficit enorme anual já, por volta de 100 bilhões de dólares, ou seja, cada dos produtos manufaturados, cada 4 produtos consumidos no país, um deles já é importado. Tá? Então, são 25% de tudo que você consome hoje já é importado. Então, o que significa isso? Alguma coisa está errada. No próprio agronegócio, se nós tivéssemos uma política de estímulo, de incentivo, nós poderíamos estar transformando muito mais produtos de baixo valor, grãos, em valores adicionados. Nós poderíamos estar incrementando a nossa indústria de carne, a nossa indústria de transformação. Na soja, por exemplo, nós somos os grandes fornecedores, nós alimentamos as indústrias de soja da Ásia, da China, por exemplo, quando nós poderíamos aqui estar transformando o soja em grão, em farelo, exportando óleo, transformando em carne, criando empregos, né, e melhorando o nosso nível de participação da indústria no PIB. Tem sido assim em diversos setores. Eu vejo grande temeridade quando você começa a apontar que a industrialização você possa começar a mentalizar isso como referencial, como diz o deputado aqui. Nós temos Abreu e Lima, temos isso aqui.
um processo vistoso de industrialização teria que ser tão grande que a gente não precisaria nem sequer lembrar dos pontos importantes de industrialização que nós estamos avançando. Teria que estar pulverizado na economia de tal forma que seria uma coisa corriqueira. Infelizmente, isso não está acontecendo, por esses fatores que eu tenho enumerado. Nós praticamos uma política desastrosa na área do câmbio, e dizer que o câmbio é livre, isso não é verdadeiro. Há sempre uma administração por parte do Banco Central do câmbio, é corriqueiro você ver, faz-se swaps, entra comprando moeda, sai vendendo por equilíbrio. Então, há uma administração, há um dólar flutuante, mas a administração do Banco Central. Nós chegamos no período da crise, quando o Banco Central, por orientação do próprio governo, ele quis que o dólar caísse para 1,60, chegou a 1,53 e destruiu a indústria exportadora nacional. Mesmo agora, com o dólar voltando a 2,30, é lenta a recuperação, é lenta a credibilidade, a desconfiança continua mantendo. Então, a política nefasta do câmbio, a situação das altas taxas de juros que tem que ser impostas pelo Banco Central, que é o único mecanismo de inflação que ele tem, mais essa carga tributária nefasta, alta que nós temos, tudo isso colabora para que a gente tenha um baixo crescimento da indústria nacional. E a indústria nacional, em todos os países do mundo, é o motor, é o fomentador da economia, não tem outra forma. E aí você vê estímulos por parte do governo totalmente equivocados. Por exemplo, nós aqui na Câmara Federal, nos últimos anos, nós já passamos bilhões de reais para o BNDES, que foram aplicados para as ditas campeãs nacionais, e o resultado disso não aconteceu. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa política dos investimentos e também da desoneração daqui a pouquinho. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta. Eu sou Vânia Alves e hoje nós discutimos a diminuição do papel da indústria na economia brasileira com os deputados Wanderlei Sirac, do PT de São Paulo, e Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná. Deputado Wanderlei Sirac, o deputado Alfredo estava falando da falta dos equívocos, dos incentivos feitos à indústria. Eu me lembrava que aqui na Câmara, seguidamente, se aprovam desonerações setoriais. Eu estou me lembrando da linha branca, não foi aprovado na Câmara, foi o governo federal a desoneração, mas do setor moveleiro. Enfim, sempre automóveis se aprovam desonerações para determinados setores, mas isso não reverte no crescimento da indústria. O que o senhor acha? Tem algum outro jeito? Quer dizer, o senhor falou na reforma tributária, mas uma reforma tributária ampla parece difícil de sair também, né? Então, não, eu apoio, inclusive, eu ajudei a construir, inclusive, a desoneração do setor petroquímico, do PIS/COFINS, do setor de etanol também, né, do setor sucroalcooleiro, e foi muito importante, ajudou sim, a medida provisória 613, reduziu o PIS/COFINS para o setor químico, petroquímico e plástico, também para o setor de etanol. Nós estamos defendendo, inclusive, a redução do IPI para o setor de plástico, que é muito importante, são 11 mil empresas no país. Estamos defendendo também o regime especial de inovação na indústria química, para agregar tecnologia para nós podermos competir, e a redução, por exemplo, do gás matéria-prima, tem que reduzir mais as tarifas de energia elétrica para todos os setores do país. Agora, o governo, a política tributária não é do governo, é da Constituição brasileira. Foi o Constituinte de 88 que construiu a nossa Constituição cidadã, que é importante, que inclusive nós estamos comemorando, que redemocratizou o Brasil. Agora, o sistema tributário ele é equivocado, tanto na cobrança quanto na distribuição, inclusive para os municípios, para o Estado. Ele é acumulativo, ele é regressivo em vez de ser
é progressivo, quer dizer, ele é injusto. Então, a reforma não é do governo A ou governo B, né? Desde 88 ele trabalha com esse sistema e o sistema anterior também não era bom também. Desde 88 né? se fala numa reforma. Então, nós construímos um sistema errado e nós temos que fazer um grande debate, né? E não é o governo, né? Que nem agora. Eu Mas não posso concordar. Essas desonerações, elas não, e nós temos que cobrar o senhor judiciário, o senhor diferenciações? Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que agora inclusive tem uma votação hoje, se eles tomaram uma medida de acabar com os planos que foram feitos, não importa o governo se tinha crítica ou deixou de ter crítica, que era o plano Verão, o plano Collor 1, o plano Bresser, o plano Collor 2, se eles tomaram uma decisão, eles vão afundar a economia do Brasil. Então tá todos os ex-ministros da Fazenda, está inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, está o atual ministro da Fazenda, os ex-presidentes dos bancos centrais estão lá tentando convencer os ministros do Supremo. Quer dizer, o judiciário também tem que ter a responsabilidade, né? Porque às vezes a gente fala de desoneração aqui, custou 3, 4 bilhões de um lado e vai entrar empregos e competitividade do outro lado. Agora, o que o judiciário faz prejudica a economia nacional. Agora, veja bem, o atual governo está tomando medidas, né? E a carga tributária não foi construída nesse governo. Né? A carga tributária... mas em termos de respostas da economia. De respostas na economia. Porque também, deputado Alfredo gastos dos municípios, estados... Agora, a indústria fez a sua lição de casa, porque eu me lembro, a gente falou do estudo da Fiesp, do presidente da Fiesp da década de 80, o Mário Amato, que ele falava, eu sonho com o desenvolvimento do mercado interno. O mercado interno cresceu, a indústria nacional não correspondeu. Mas, assim, ela fez a lição de casa, ela se preparou para crescer. Nós não podemos dizer, nós tivemos inovação, nós tivemos tecnologia melhor, nós tivemos racionalização, nós tivemos produtividade, mas isso aí de nada adianta você ter avanços, você ganha com uma mão e aí vem o governo e te toma com as duas. Ele te toma através de carga tributária, de juros e na área da exportação, com câmbio... Os governos, né? Os governos. O câmbio desde o controle da inflação... O câmbio é usado como arma desde o fim da inflação, né? É usado como instrumento de freio, por exemplo. E realmente o setor exportador paga esse preço. O setor paga. E aí o seguinte, aí você soma com a situação do nosso custo Brasil. A logística errada, tá? Mas aí eu tenho que falar do atual governo, porque há 10 anos o PT está no governo. Então, nós não podemos atribuir, a não ser quem está hoje dirigindo o país. Então, veja bem, dizer que é culpa da Constituição. A Constituição, é verdade, ela trouxe avanços sociais importantes que custaram ao país. Mas há enxugamentos que poderiam ter sido feitos e que não são feitos. Então é o seguinte, nós temos uma carga tributária de 36% sobre o PIB, que poderia ser trazida para 30% se houvesse um enxugamento da máquina do Estado. E eu concordo, não é só da máquina do Estado, da União, é a máquina dos estados e dos municípios. É frequente nós recebemos a visita de vereadores, de prefeitos, em cidades pequenas, onde tem uma Câmara de Vereadores de 9 parlamentares que se reúne muitas vezes, 1 ou 2 vezes por mês, e que querem construir um templo, querem construir uma Câmara Municipal nova. Tá? Se vê em cidades pequenas, passos municipais que são verdadeiros castelos. Para que isso tudo? Eu só quero concordar com você. A máquina do Estado como um toda, ela está muito inchada no Brasil. Onde é que resulta isso? É urgente reduzir o número de vereadores, por exemplo, nas câmaras municipais. É urgente, urgentíssimo. Diminuir Mas as propostas que tramitam no Congresso para aumentar. Isso é urgente reduzir os gastos. Mas reduz. Eu acho que, por exemplo, algumas cidades, os vereadores não deveriam ter salários. Não precisava, reunir uma vez por mês não precisa de assessoria. Em cidades menores, em cidades maiores é diferente, não estamos falando das cidades grandes, né? Então, aí eu concordo, o empreguismo, acho que é importante ser reduzido nas 3 esferas. Agora, nós não podemos enfraquecer os serviços públicos, né? De saúde, de educação, de segurança pública,
aqueles que são as atividades fins do Estado. Nós não podemos reduzir. Agora, tem que reduzir, sim, o custo da máquina administrativa, altos salários, inclusive no Tribunal de Contas. Mas a máquina do Estado, ela está inchada como um todo. E ainda, o negócio maior é na União. Vou lembrar aqui que hoje, eu sempre digo assim, se Niemeyer tivesse imaginado, a hora que ele fez a esplanada dos ministérios, nós tivéssemos 40 ministérios, com certeza ele teria mudado o projeto aqui da esplanada. Então, é isso, tem que reduzir o número de ministérios, tem que reduzir em todos os setores, e aí nós temos que cortar na própria carne, aqui na própria Câmara, na Câmara Federal. O parlamento brasileiro também tem economias que ele pode fazer, não, vamos pegar o mais judiciário Senado, né, pode fazer. O Senado tem o mesmo não, custo não da Câmara não, que 81 não podemos senadores. dizer que é no nem tapete existir. azul, é no tapete verde também, nós temos gastos. A cada semana a gente passa naquele corredor e você tem projetos temáticos que custam caros, nós temos gente, nós temos estrutura, nós temos viagens, nós temos custo de avião, uma série de coisas. Então, reduzir a máquina do Estado. E quando a gente fala do Estado, é judiciário, legislativo e principalmente executivo. Agora, deputado, que está inchado. O senhor citou uma questão que também é muito séria no Brasil, a questão de crédito no Brasil. O empresariado reclama muito que tem pouco acesso ao crédito. O senhor citou a questão do BNDES. O BNDES tinha uma política de investimento em empresas campeãs. O senhor citou até esse termo, né, que são as empresas que seriam líderes, criar grandes empresas nacionais, líderes de mercado, que está sendo abandonada. Que é um projeto que está sendo abandonado. Eu gostaria de saber dos dois deputados se o BNDES não devia diversificar mais os seus investimentos ao invés de investir em setores eleitos. O BNDES dá crédito, nunca teve tanto crédito no BNDES que nem agora, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e os juros nunca foi tão baixo. Se a gente pegar de 88 para cá, deveria ser mais baixo. Deveria ser mais baixo. Não, né? Assim, nós temos a crédito... taxa Selic também, a taxa Selic no governo do Fernando Henrique, quando o Lula assumiu, estava 25%. O Lula deixou a 10% e vai acabar ficando no entorno do 10% por causa do combate à inflação. A inflação tem que ser política de Estado, não pode ser política partidária, porque a inflação isso tem que ser uma unanimidade no Congresso e nos governos. Né? Não, Agora, a taxa tributária maior é nos estados, não é no governo federal. Por exemplo, o ICMS, mas nós temos PIS, a conta de luz em São Paulo está IPI, 27%. 27%. Nós temos a carga tributária, nós temos que lembrar o seguinte, 2/3 de tudo que se arrecada a nível de complexidade tributária fica na União, 2/3. E 1/4 com os estados, e 15% a 17% de todo o bolo fica com os municípios. É o menor de todos. Preciso construir um novo pacto federativo também. Mas começa reforma tributária, por exemplo. Ela não vai andar se a gente não fizer um pacto entre os agentes e os entes para reduzir os gastos. Como é que eu vou reduzir carga tributária se eu demando a necessidade de cada vez mais impostos? Se eu reduzir impostos hoje, o que acontece? Acontece algo pior do que uma grande carga tributária. A hora que você tiver, nós estamos falando hoje de um problema extremamente perigoso que está acontecendo na economia, que nós não temos o equilíbrio fiscal adequado. Né? Não estamos construindo um superávit fiscal. Imagina se nós formos para um déficit fiscal maior, nós reduzirmos os impostos, o que vai acontecer? Nós vamos ter que produzir endividamento, produção de papel moeda sem lastro e nós voltamos a rodar a maquininha da inflação. Não, mas então, isso não pode. Isso não pode. Então, o que tem que acontecer? Esse é um ponto. Uma reforma tributária, ela tem que vir em consonância, em paralelo, simultaneamente à redução dos gastos e dos custos da máquina do Estado como um todo, desde município, Estado e União, e dentro da União do Estado brasileiro, nos 3 poderes. Isso é absolutamente certo. Só para... eu queria voltar. Na verdade, aumentamos a importação, de fato, em torno de 100 bilhões de dólares no setor de manufaturados, de alta tecnologia. Só no setor químico, petroquímico e plástico, esse ano vai chegar a 33 bilhões. O que aconteceu?
teve um lado que é positivo, né, que aumentou a renda, aumentou a inclusão social. Nós criamos um mercado consumidor interno, praticamente os 200 milhões de brasileiros rapidamente vai chegar a serem consumidores, a serem cidadãos e cidadãs. Agora, de fato, a nossa produção não acompanhou a nossa capacidade de consumo em alguns setores. Por exemplo, o setor de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, esse está crescendo em torno de 10% ao ano. O setor de alimentos também está crescendo bastante. Agora, tem uma vantagem de investimento em tecnologia, é colocar o conteúdo nacional. Por exemplo, é importante, você vai ter uma colheitadeira, eu estava conversando aqui com o deputado Alfredo, lá de café ou de cana, o importante, não tem problema que seja tecnologia, que é bom que não tenha cortador de cana, porque é um trabalho precário, um trabalho quase escravo. Agora, o importante é que a máquina seja fabricada no Brasil. E o importante é que nós demos condições das pessoas que eram cortadores de cana que se transformem em dirigentes da máquina lá, vão ser motoristas, vão dirigir, né? Aí entra a questão da educação, né? Que é importante, né? Dar condições para que essas pessoas possam, vamos dizer, se requalificar para estar no mercado de trabalho, né? Agora, eu penso que o conteúdo nacional, inclusive, tem atrasado a nossa infraestrutura pela condição do conteúdo nacional, inclusive nas plataformas de petróleo, né? Desculpe, eu tenho que interromper, a gente está com o nosso tempo mais do que terminado. O Brasil em Debate termina aqui. Eu agradeço a presença dos parlamentares, eu agradeço a sua audiência e a gente fica por aqui. Até lá.